alguma doença autoimune. E eu disse, não, doutora, eu nunca nem ouvi falar. E ela me perguntou, você conhece lúpus? E a memória que eu tinha do lúpus é que fazia um mês que a irmã de um pastor, amigo nosso, tinha falecido na cidade onde ela morava, exatamente de lúpus. Eu disse, o único conhecimento que eu tenho da doença é essa. Ela disse, mas não se assuste, você vai levar a sua vida normal, você vai ter tranquilidade. Só há duas coisas que você não vai poder mais fazer: tomar sol e ter outro filho. Na época eu já tinha o meu segundo filho, com 1 ano e 6 meses. E eu fiquei tranquila em relação ao segundo filho, porque eu não teria o terceiro mesmo, não estava nos meus planos. A minha preocupação maior foi em relação ao sol, porque morando em João Pessoa e sendo uma pessoa apaixonada pelo sol, ficaria muito difícil para mim, mas daria para conciliar. E no ano seguinte, eu estava em Brasília ministrando a palavra do Senhor, passei muito mal e fui a um laboratório, fiz um exame e qual foi a minha surpresa? Eu estava grávida. E quando voltei de Brasília, fui falar com a minha médica, ela disse, você é louca, você não sabe o que você escolheu para a sua vida. Amados, quanto mais eu tentava explicar para ela que eu não queria estar grávida e ao mesmo tempo eu amava o que Deus estava fazendo, meu filho, mas eu queria que ela entendesse que aquela gravidez não era proposital, não adiantava. E ela me falou o seguinte, Clarice, a sua gestação é um quadro de alto risco. O lúpus, ele age, amados, em órgãos vitais como rim, coração, pulmão. A imunidade, ela cai com uma facilidade, com uma pressa que em 2 dias há um agravo muito grande e é complicado de manter. E com a gravidez, eu não poderia permanecer tomando os remédios, ou seja, eu estaria exposta a todo o quadro clínico que a gravidez por si só já traz e o lúpus também. E com 3 meses eu tive a primeira ameaça de aborto, fiquei internada. E sempre que ia ao médico, ele dizia, eu te avisei e eu te avisei. Com 4 meses, eu estava dentro de uma loja em João Pessoa, escolhendo as primeiras roupas para a criança. E naquele momento que eu peguei algumas peças, coloquei dentro do carrinho, o nosso inimigo, que conhece muito mais, do reino espiritual do que nós, ele veio e falou ao meu ouvido, está comprando roupa, não sabe nem se vai nascer? E naquele dia, naquele momento, eu pensei comigo, é verdade. Para que eu vou levar roupa se eu não sei nem se essa criança vai nascer? Mas ao mesmo tempo, eu pensei comigo mesma, não, eu vou levar, porque se eu não tiver a criança, eu dou para outra pessoa, mas vou levar a si mesmo. Mas aquela palavra angustiou meu coração de uma forma que eu cheguei na igreja, era uma quarta-feira, sentei na última cadeira, do lado do som, não subi para o altar, fiquei lá com a cabeça baixa, e eu dizia, Senhor, o porquê de tudo isso? E Deus tomou uma missionária, Maria José, levantou do altar, foi lá onde eu estava e disse assim, filha, eu ouvi quando o teu adversário te disse hoje que a criança não iria viver. E para que tu estavas naquele lugar? Mas eu te dou uma promessa hoje, tu entrarás por estas portas, trazendo o troféu que eu vou te entregar. Aleluia. Eu segurei aquela palavra. Mas eu passei por experiências terríveis. Os meus rins começaram a paralisar. Eu tive uma perda de proteínas. Nós todos perdemos proteínas todos os dias. Mas o normal é que venhamos a perder 140, 150. E quando essa taxa ela começa a passar 160, 180, é preocupante porque o corpo deixa de ter nutrientes suficientes para mantermos, em pé, com vitalidade. E eu cheguei a perder diariamente 5.800 proteínas. Eu não tinha força nem para lavar um prato. Eu tinha tantas dores, amados, nas minhas mãos que eu cheguei a não ter condições de levantar uma xícara. Não conseguia botar minha roupa sozinha. Eu toco violão e eu fiquei mais de 6 meses com o dedo, com uma tendinite terrível que eu não conseguia dobrar. E quando às vezes dormindo o corpo... esquecia que eu fechava, acordava de um grito de dor. Eu tive também, com 6 meses, um início de um pré-infarto. Às 5 horas da manhã, eu estava dormindo
e acordei com uma dor profunda no meu peito. Era uma dor tão terrível que quando eu respirava e puxava o ar, parecia que uma lança, uma faca estava cravada de cima para baixo. E quanto mais eu procurava respirar, maior era a dor e eu tinha que respirar. A dor do infarto é uma dor terrível. E eu corri para o hospital às 5 horas da manhã. O meu braço inchou na hora. O meu esposo tirou a aliança depressa e eu não tinha mais movimento no braço esquerdo. E corri para o hospital e o médico fez todos os exames e ele disse: você tem uma inflamação no miocárdio, procure um cardiologista. Eu não posso falar mais nada. E eu fui ao cardiologista e ele me disse: olha, Clarice, você vai ter que fazer um cateterismo. Nós só temos um problema. Ou você faz agora e salva a sua vida e mata a criança, ou nós fazemos depois da gravidez e você salva a criança e mata a sua vida. E eu disse: tá difícil de decidir, né, doutor? Porque desse jeito. E eu fui para casa e ele pediu vários exames, me deu vários remédios e eu comecei a tomar. Amados, nesse período eu tive que fazer 2 pulsoterapias. A pulsoterapia, ela é 1% da quimioterapia, mas é um procedimento terrível. O meu cabelo, ele era na cintura, o meu cabelo caía como se fosse qualquer coisa, um pelo. E a médica disse para mim: tenha coragem, corte esse cabelo, porque você vai sofrer pausadamente, então corte logo. E eu cortei o cabelo, e até hoje eu tenho lugares que não nasce mais cabelo, caiu mesmo. E por conta disso eu fiz 2 pulsoterapias internada. A pulsoterapia você tem que ficar, no meu caso eu tinha que ficar isolada, porque não tinha condições de ter contato com ninguém que estivesse gripado, que estivesse recém-operado, para que não pudesse contrair nada. É uma máquina da UTI que é trazido e cada gota ela cai a cada não sei quantos segundos. Se você ficar olhando, você vê a infinidade de tempo que demora para uma gota cair. Por isso que são 3 dias e aquele medicamento não pode ser alterado. Um dia, uma das enfermeiras, não sei se por descuido, apressando o processo ou por não saber mesmo, não deixou aquela gota na quantidade. E quando aquela gota com maior velocidade entrou no meu sangue, eu comecei a ter uma arritmia cardíaca, uma falta de ar terrível. E me lembro que os aparelhos disparavam e o médico correu e rapidamente tirou para aplicar depois naquela lentidão normal. E eu me recordo como hoje que em todo tempo eu guardava aquela palavra que o Senhor tinha me dito. A primeira vez que eu fiz a pulsoterapia, eu recebi os irmãos da minha igreja que chegavam lá: ô missionária, paz do Senhor, como é que a senhora está? E eu sentada na cama: eu estou bem, meu irmão, e o senhor, como é que está? Muito obrigado pela visita. Uns chegavam e diziam: o que é que a senhora quer fazer? Vamos jogar um dominozinho, puxa ali aquela mesa, senta aqui comigo, vamos tomar um pouco de ar, vamos brincar um pouco. E depois uma amada irmã da minha igreja, ela disse: missionária, eu cheguei naquele hospital perguntando a Deus o que eu iria lhe dizer, mas eu saí de lá com uma resposta. Deus me usou para mim, porque eu fui com uma tristeza tão grande, e quando eu saí daquele lugar, o Senhor me disse: por que tu estás triste? E nem a minha serva está triste. Mas não era eu. Aleluia. Era o Senhor que me fortalecia. A minha pressão, eu nunca tive pressão alta, subiu demais. Muitos problemas que eu tive. Mas eu quero dizer a você, amados, que o pior de todos eles foi quando eu fiz uma ultrassom e o médico disse para mim assim: mãe, se prepare, porque o seu filho pode ter pés, mas pode não ter dedos. Ele pode ter pernas e pode não ter pés. O seu filho, mãe, pode nascer uma anomalia. Você tomou remédio demais, irmãos. Eu cheguei a tomar 160 ml de corticoide. É muita coisa. Muita. Eu me tremia. A respiração do meu esposo dormindo comigo me assustava. Ninguém poderia passar e bater a porta que eu me assustava. Eu me tremia, era terrível. E não podia ser em comprimido, tinha que ser injetável. E ela disse para mim: você tomou remédio demais. Ele disse para mim, um médico, Dr. Paulo, e você pode ter uma anomalia. Eu me lembro, amados, resumindo aqui, houve um dia na minha vida que eu tinha recebido tantos exames alterados. Os complementos de C3, de C4, de tireoide, de ureia, de creatinina, todos alterados.
Eu tenho até hoje, eu cometi o erro